A Ubisoft veio ao Twitter com um textão gigantesco, 4 páginas com uma espécie de pedido de desculpas ou de reaproximação, de pacificação com a comunidade japonesa, que de acordo com o que diziam os lacrolas, ou pelo menos era essa a narrativa até ontem, eles diziam que não, ninguém tá bravo, imagina, você não faz ideia do que tá acontecendo no Japão. Pelo que nós estamos vendo, olha, não era nada disso, tem muito japonês bravo com Assassin's Creed Shadows. E será que essa mensagem zona, será que toda essa gracinha aqui, porque é longo o texto, tá? Mas será que surte algum efeito? Depois da vinheta a gente vai desmembrar aí todo esse memorando, dar uma olhadinha nos detalhes, traduzidinho, bonitinho, do jeito que você merece. Eu e o Barros preparamos aqui pra vocês. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Gigante Yasuki e estou aqui com o Sombrio Barros. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nabunaga de Barros, tudo bem com vocês? Nabunaga dói, Barros. Oi? Não sei. Não importa, se arrependeu do que falou? É porque eu não queria estragar o vídeo logo no começo. Ô Duda, vem aqui. Só que mais uma vez eu acordei assustado, cara. Essas coisas têm acontecido comigo pela manhã. Abri o Twitter e lá estava o textão gigantesco da Ubisoft. Quer ver? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, porque são diversas páginas. É realmente um negócio assustador. São 4 vermelhas páginas com uma mensagem muito humilde por parte da Ubisoft. E claro, eu não vou ler pra vocês em inglês, porque sim, houve um trabalho muito fofinho de nossa tradução. A Ubisoft diz o seguinte: para nossa estimada comunidade japonesa, uma mensagem da equipe de desenvolvimento de Assassin's Creed Shadows. Em primeiro lugar, queremos expressar os nossos sinceros agradecimentos por todo o vosso apoio à série Assassin's Creed, cuja história se estende por quase 20 anos. Então eles começam aí tentando demonstrar a intimidade que eles têm com um público que, pelo que a gente tá vendo aqui, no momento tá muito chateado com eles, tá? Então reforçando laços, mostrando que, poxa vida, faz tanto tempo que a gente tá junto, não é mesmo? Ao longo desse tempo, exploramos vários cenários, períodos de tempo e personagens, desde um assassino durante a Terceira Cruzada até um viking na Inglaterra do século IX e muito mais. Para muitos de nossa equipe, criar um jogo Assassin's Creed ambientado no Japão feudal tem sido um sonho há muito tempo desejado. Sonho esse que, inclusive, eles fizeram questão de estragar com toda a decisão criativa equivocada, aparentemente também, pelo que a gente tá vendo aqui, a ausência total de detalhes, de comprometimento com a fidelidade da obra, e eu não tô falando só da fidelidade das figuras históricas, mas do cenário em si e até das peças de divulgação do jogo. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o material que hoje nós já postamos no nosso canal de cortes, mas lá eu fiz um react de um ótimo vídeo do canal Massagem Subliminar, onde ele mostra que teve espada adulterada, teve caixinha de edição de colecionador com kanji escrito errado, teve problema com os historiadores, uma série de coisas, olha, terríveis e ao mesmo tempo muito engraçadas, que mostram que esse sonho, que não é só um sonho dos desenvolvedores, tá? A fanbase de Assassin's Creed sempre pediu um jogo de AC no Japão feudal, só que isso foi completamente destroçado, foi maculado pelas decisões que não são apenas o Yasuki, tá? A gente não tá resumindo tudo aqui, a figura do protagonista, que sim, a meu ver, caracteriza lacrate, é lacração sim, é uma escolha errada, o problema da expectativa versus a realidade. A gente já fez um leque infinito de thumbs e de vídeos. Tem um leque de thumb aí que eu gosto, Duda. A respeito do Yasuki e do Assassin's Creed Shadows, acredito que a gente já tenha explicado por A mais B por que a presença dele na posição em que ele está, porque poderia ter sido uma side quest incrível, não é o caso, ele é o protagonista. Por que é problemática, uma palavra que a Lacrate inclusive adora utilizar, essa presença e a forma como eles estão usando e abusando dessa figura histórica questionável para justificar uma decisão criativa
injustificável, ok? Seguiu o textão. Desde o anúncio de Assassin's Creed Shadows recebemos muitas reações positivas, mas também algumas críticas, inclusive de vocês, nossos jogadores japoneses. E aqui é um outro ponto que a gente tem que conversar também, porque o que tem de lacrola louquinho no Twitter, fingindo que é mentira, cara, fingindo que os nerdolas estavam exagerando. Ah, onde já se viu? Imagina, vocês não fazem ideia do que tá acontecendo no Japão. Isso aí é perfil fake de nerdola fingindo que é japonês reclamando do jogo. Não é nada disso, cara. Fosse isso, esse comunicado aqui jamais existiria. Mais uma vez, os nerdolas não passam frio porque estavam novamente cobertos de razão. Segue o texto. Compartilhamos sua paixão pela história e respeitamos profundamente seu cuidado com a integridade histórica e cultural de sua rica herança. Então aí, ó, mais um texto, cara, eu vou ter que parar frase por frase, me desculpa, mas eles estão dizendo que respeitam profundamente a integridade histórica e diante disso, eles apresentam todos os detalhes. Teve bateção cuidado com essa palavra, viu, Barros? Bateção, a palavra que abre margem para possibilidades que não é o que eu tô buscando aqui. Mas teve mistureira de cultura japonesa e chinesa no liquidificador apresentado como se fosse algo fiel. Segue o texto. Gostaríamos de abordar alguns pontos para esclarecer nossas intenções e decisões criativas. Então, sobre os esforços gerais de autenticidade, porque sim, são importantes. A acurácia histórica, uma bela palavra, inclusive, não é tão relevante porque é uma obra de ficção. Mais ou menos, né? Me parece, de acordo com essa cartinha aqui, que a acuidade histórica, ela importa quando faz sentido para a Ubisoft, em outros momentos, nem tanto. Seguiu. Fizemos um esforço significativo para garantir uma representação imersiva e respeitosa do Japão feudal. No entanto, a nossa intenção nunca foi apresentar nenhum dos nossos jogos Assassin's Creed, incluindo Assassin's Creed Shadows, como representações factuais da história ou personagens históricos. Isso é verdade, liberdade criativa total, seguiu. Em vez disso, pretendemos despertar a curiosidade e encorajar os jogadores a explorar e aprender mais sobre os cenários históricos que nos inspiram. Mas aí você há de convir comigo que todo o marketing de Assassin's Creed, desde sempre, tá? Não só o Shadows, sempre foi feito em cima justamente dessa questão da fidelidade com relação aos cenários históricos. Eu vou precisar te lembrar que quando a Catedral de Notre Dame pegou fogo, as pessoas que reconstruíram, utilizaram Assassin's Creed como referência de tão bem feita e fiel que era aquela réplica da catedral dentro do jogo. Na época não me lembro se o Unity ou o Syndicate, um dos dois. Escolhe um, Barros. Syndicate. Mas tá errado, acho que era o Unity. Na verdade, eu chutei. De acordo com o chat, era o Unity, eu acredito no chat, tá bom? Então vem cá, ó. Assassin's Creed Shadows é, antes de mais nada, projetado para ser um videogame divertido que conta uma ficção histórica convincente ambientada no Japão feudal. Nossa equipe colaborou extensivamente com consultores externos, historiadores, pesquisadores e equipes internas da Ubisoft Japão para informar nossas escolhas criativas. Nesse trecho, primeiro que a Ubisoft admite a consultoria de diversidade, de geradores de lacrate. Havia essa especulação e muita gente comentou a respeito de Sweet Baby Inc. Cara, se não foi a própria, foi algum estúdio aí, foi alguma agência que fazia a mesma coisa ou coisa muito parecida. E além de tudo, fora as agências, né, essas geradoras de lacre, a gente ainda tem pelo menos 2 desses historiadores aí confirmados como figuras, no mínimo, suspeitas. Um deles é o Thomas Lockley, que eu detalhei junto com massagem subliminar no vídeo que tá lá no canal de cortes. Dá uma olhada depois. Ele foi o responsável por toda aquela guerra de edições na Wikipedia com relação ao próprio Yasuki, tentando induzir as pessoas a comprar os seus livros e se autorreferenciando no site. Um negócio terrível. Literalmente uma fraude. Dá uma olhada depois no nosso vídeo reagindo massagem que você vai ter mais detalhes a respeito disso por lá. Não dá pra botar tudo aqui, senão esse vídeo vai ficar com 5 horas de duração, tá bom? E a outra historiadora, que é uma consultora, é uma senhora, eu também cito naqueles reacts, que simplesmente era especialista em contos românticos gays
entre homens e adolescentes durante o período feudal. É isso. Desculpa, cara, mas é isso que aquela moça fazia. Não vamos detalhar mais, vamos seguir o texto. Apesar destes esforços sustentados, reconhecemos que alguns elementos dos nossos materiais promocionais causaram preocupação na comunidade japonesa. Por isso, pedimos sinceras desculpas. E isso aqui, juridicamente, se chama admissão de culpa. Isso aqui é um tapa na orelha de todo lacrola que ficou tentando justificar essa merda o tempo todo e pintar a nerdolada, o gamer médio, as pessoas que estavam reclamando como louquinhos, como pessoas que não estão, vocês estão inventando guerra cultural onde não existe, vocês estão vendo problema onde não existe. Você entendeu que isso aqui é um pedido formal de desculpa? Você entendeu que eles percebem desde o início, mesmo com tanta gente trouxa defendendo essa decisão, eles percebem que ela é problemática e ela por si só causou toda essa dor de cabeça que eles estão tendo que lidar dessa forma agora. Você entendeu isso? E eu não tô falando isso pro Peter Jordan, tá? Eu sei que serviria pra ele também, mas eu tô falando pra diversas outras pessoas. O Peter Jordan, na minha cabeça, é um aliado, ok? Não encham o saco dele, inclusive, por causa disso. O Peter Jordan é uma das poucas pessoas na internet hoje cuja opinião eu acredito ainda que seja dele mesmo. Então eu não tô falando do mestrão não, tá? Eu tô falando de Twitter, eu tô falando de outros influenciadores que inclusive já começaram a guerrinha de chamar novamente todo mundo de racis. Até a própria Ubisoft de tá se explicando. Tá entendendo? Então isso não é pro mestrão, já vamos limpar isso aqui. Por favor, não encham o saco dele com relação a isso, porque ele pode estar errado nessa questão, né? Assim como eu posso estar errado também, mas eu acredito que tanto ele quanto eu, se estivermos errados, estamos errados de uma forma sincera. An honest mistake, ok? Ponto de exclamação, Bill Way. A gente erra tentando acertar, né? A gente erra pra caramba, mas sim, tentando a melhor coisa possível. Segue aqui! Todas as imagens do jogo apresentadas até agora estão em desenvolvimento e o jogo continuará evoluindo até o lançamento. Mas não dá mais tempo de mudar porra nenhuma, tá? 3 meses, não vai trocar o protagonista, nem cancelar o jogo. Se você tinha algum tipo de esperança nesse sentido, pode esquecer. Com base nas críticas construtivas que recebemos, continuaremos nossos esforços até colocarmos este jogo em suas mãozinhas e além. Porque, claro, eles vão continuar atualizando o jogo e certamente te vendendo DLC para isso. Também queremos esclarecer que, embora tenhamos consultado muitas pessoas ao longo do processo de desenvolvimento, elas não são de forma alguma responsáveis pelas decisões tomadas pelas equipes criativas no interesse da jogabilidade e do entretenimento. Então, estão tirando o nabo do rabo daqueles dois historiadores, de qualquer Sweet Baby Inc. que esteja aí no meio, eles estão botando todo o problema no furico da tal da equipe criativa. Mas perceba, a equipe criativa é um escudo subjetivo, é um grupo que você não consegue apontar o dedo, tá entendendo? Então, nesse caso, a culpa vai recair apenas sobre a própria Ubisoft. Pra mim tá bom, eu fico satisfeito com isso. Jogando tudo no rabão da Ubisoft, tamo junto. Minha parceira, inclusive, um abraço. Sobre liberdades criativas e inspirações históricas. Embora busquemos autenticidade em tudo o que fazemos, os jogos Assassin's Creed são obras de ficção inspiradas em eventos e figuras históricas reais. Desde o seu início, a série obteve licença criativa e incorporou elementos de fantasia para criar experiências envolventes e imersivas. A representação de Yasuke em nosso jogo é uma ilustração disso. Mentira! E aqui eu preciso apontar que o Yasuke é o primeiro protagonista histórico de uma entrada principal de Assassin's Creed. O Yasuke foi utilizado como uma muleta histórica porque eles sabiam que daria para colocar na conta dele toda a justificativa de um Assassin's Creed passado no Japão ter um protagonista que é um homem negro. Eles se escoraram nessa figura histórica real, porém polêmica e que ninguém tem certeza da histórica, para explicar uma escolha que simplesmente não faz sentido na cabeça de nenhum fã lúcido. Seguiu? Sua vida única e misteriosa, falando do Yasuke ainda, fez dele um candidato ideal para contar uma história de Assassin's Creed com o cenário do Japão feudal como pano de fundo. Com certeza ele foi escolhido só por esse motivo, não é verdade? A gente tudo trouxa, a gente não sabe de nada da questão da cultura woke e tal. Certamente
o Yasuke foi escolhido por sua vida única e misteriosa. Nenhum outro samurai deve ter sido tão interessante quanto ele, né? Vocês pensam que a gente tem merda da cabeça pra acreditar numa galhofa dessa daqui? Segue comigo. Embora Yasuke seja retratado como um samurai em Assassin's Creed Shadows, reconhecemos que esta é uma questão de debate e discussão, ou seja, eles sabem que isso não é verdade, isso não é um fato histórico. Você, idiota, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembra de você brigando lá no Twitter, dizendo que é um fato histórico que o Yasuke foi um samurai, mesmo diante de um vídeo do Thiago Braga explicando que isso não era certeza, que ninguém sabe, que é matéria de discussão e de debate até hoje, e você trouxa falando que era certeza? Ah, mas o Yasuke foi um samurai. Meu filho, entenda que ninguém tem certeza a respeito disso. Isso é provavelmente mentira. As evidências, inclusive, apontam para outro lado. Ah, mas a Ubisoft tem toda a liberdade criativa de fazer com que ele seja um samurai. Eu concordo 100% com isso. Mas não me venha utilizar a justificativa histórica somente quando ela é interessante e inventada por alguém que você gosta. Sacou? Seguiu. Nós inserimos isso cuidadosamente em nossa narrativa e com nosso outro personagem principal, a shinobi japonesa Naoi. Essa que inclusive é uma personagem fictícia, assim como todos os outros protagonistas, tá percebendo? Que é igualmente importante no jogo. Nossos dois protagonistas fornecem aos jogadores diferentes estilos de jogo. E nessa matéria de gameplay, eu acho que a sacada é criativa sim. Valorizamos muito seu feedback e incentivamos você a continuar compartilhando suas ideias com respeito. Embora entendamos que é muito difícil atender as expectativas de todos, e esperamos sinceramente que quando Assassin's Creed Shadows for lançado em 15 de novembro, os jogadores no Japão e em todo o mundo apreciem a dedicação, o esforço e a paixão que colocamos nele, assinado a triste equipe de desenvolvimento de Assassin's Creed Shadows. Então, basicamente, isso é tudo que está escrito nestas 4 páginas vermelhas que eu mais uma vez te mostro aqui no Twitter e que a nossa Maria Eduarda belamente ilustrou aí para que vocês pudessem ver enquanto eu estava lendo, tá bom? Inclusive teve um comentário no vídeo passado, Barros, eu não sei se você viu, de alguém pedindo pra aparecer uma bolinha. A Duda aparecer mais vezes, eu vi sim. Você podia botar a sua carinha no cantinho do vídeo. Ô, Duda, mostra a figurinha de rosto da Duda em todos os vídeos. Mostra a figurinha da Duda, que ela faz parte da equipe. E outra coisa eu acho que a partir de agora, toda abertura que a gente fizer, a gente pode, tu se apresenta, eu me apresento e depois tu passa pra Duda e a Duda aparece. Ela grava um coisinho pra ela aparecer o ticket. Aí a nossa editora Duda, e ela bota o ticketzinho dela, entendeu? Isso eu não garanto que ela vai querer fazer, mas a carinha dela aparecendo de vez em quando é muito legal, tá? Voltando pro Assassin's Creed Shadows, é óbvio que eu não perdi a oportunidade de me comportar como uma puta e fui ao Twitter dizendo ali, especialmente com esse trecho, né? Despite these sustained efforts, nós reconhecemos que alguns elementos dos materiais promocionais causaram preocupação na comunidade japonesa e nós nos desculpamos. E eu coloquei isso aqui no Twitter porque realmente, cara, é importante você esfregar esse pedido de desculpa na cara do criador de conteúdo bunda mole que tava insistindo que não tinha problema nenhum nesse material, porque a própria Ubisoft está fazendo a sua humilde retratação, a sua humilde admissão de culpa, que na minha visão é muito necessária. E outra coisa que você vai ver acontecendo também no Twitter brasileiro, porque somos um eco da gringa, são figuras tão estúpidas quanto a própria Alissa Mercante, essa é gringa, tá? Mas que lá fora já começou a replicar o discurso de que, eu não acredito que a Ubisoft foi se explicar para esses racis. Isso é um indicativo de decaimento moral. Não sei nem se essa tradução se aplicaria, mas essa turminha, tanto os gringos quanto os brasileiros, os lacrolas no geral, eles são realmente patéticos, eles são previsíveis. É cansativo pro nerdola estar sempre certo, se não sempre, pelo menos boa parte das vezes, convenhamos. E ainda tem outras coisas acontecendo, tá? Isso aqui eu não consegui confirmar se é verdade ou não, vou deixar a bola pro chat, mas me parece, o chat no caso os comentários no YouTube, tá? É que a gente grava ao vivo, você entendeu, vem cá. Mas me parece que o pedido de desculpas ainda tá escrito de forma diferente, a versão em inglês e a versão em japonês. Eu não sei se isso é
verdade, mas se for, que vergonha, porque de acordo com esse cara aqui, no texto, a parte em inglês admite que a questão do Yasuke é um problema e é um ponto de debate, enquanto que na versão em japonês eles estão dizendo "We acknowledge that this has become the center of debate". Então quer dizer, na versão em japonês, em tese, eles admitiriam que isso se tornou o centro do debate e não apenas mais um ponto de debate. Quer dizer, o peso do texto em japonês, se isso aqui for verdade, ainda é muito maior. E diante de tudo isso, diante de toda essa carta, desse pedido de desculpas aí, engraçadíssimo e imperdível da Ubisoft, um outro perfil que eu acompanho muito de perto no Twitter e que faz um trabalho inacreditável de jornalismo gamer daquele que não existe mais, sabe? Daquele da época da revista Super Game Power, o cara que ainda cobre ação games, lembra? Ainda cobre os eventos mesmo e traz a verdade pra gente. O Grumps, é esse perfil aqui, ele fez uma versão que seria a versão da verdade do que eles estavam tentando dizer ali, mas não podiam, né, usar as palavras certas. Então ele foi aqui, tá vendo, ó, grifando, né, e enquadrando alguns trechos e dizendo, ó, na verdade eles quiseram dizer isso, aqui nesse outro texto eles estavam querendo dizer outra coisa. E só pra gente não pegar esse material todo e traduzir, eu preparei uma versão. Eu fiz pra você uma versão engraçadinha, inspirada em todo esse texto aí da Ubisoft e muito mais inspirado pela brincadeira do Grumps, inclusive um abraço pra você. Eu fiz aí uma versão do que seria de verdade que a Ubisoft estava tentando dizer em todo esse testículo, depois de katana do One Piece, né, comprada no eBay, depois de caixa com kanji escrito errado, depois de historiadora que era criadora de soft porn, depois de historiador que fraudava a Wikipedia e todos esses escândalos que, perceba, nem estão diretamente ligados com a figura do Yasuke, mas estão ligados com o despropósito, com a falta de carinho, a falta de capricho e a falta de investimento correto no produto, porque criar um jogo no Japão feudal de forma respeitosa e de forma correta é algo que já foi feito. Eles teriam outros games para se inspirar e fazer o trabalho da forma certa, por exemplo, Ghost of Tsushima, que recebeu prêmios e honrarias no Japão pela qualidade do material entregue, por toda a consideração pela coerência, mas não, a Ubisoft gastou uma fortuna de recursos e jogou esse dinheiro em departamentos de lacrate, e aí na hora do desespero me aparece com essa situação aqui, a coisa tá chegando, o número de pré-vendas deve estar baixinho e bateu realmente o sufoco final. Pra terminar esse vídeo, é claro que eu vou te mostrar a minha versão engraçadinha, calma, mas eu vou finalizar o vídeo com ela. Pra terminar esse vídeo, eu vou agradecer o Barros primeiro. Barros, muito obrigado por mais um. Tamo junto e até o próximo vídeo. Você viu que ele já te dispensou, mas não é pra você sair do vídeo ainda, que a parte melhor do vídeo é agora, tá bom? Clica no gostinha, deixa um comentário bacana e eu vou finalizar o vídeo deixando pra vocês a minha versão inspirada no texto do Grumps do que a Ubisoft realmente quis dizer nesse comunicado. Segura. Atualização da Bugsoft Japão. Querida comunidade japonesa, estamos assustados. Ninguém está fazendo pré-venda. Por favor, vocês poderiam apoiar o game? Nós somos desenvolvedores apaixonados e não apenas mais uma gigantesca corporação lacrola sem alma. É sério, nós somos bonzinhos. Parece até que somos uma pequena e humilde empresa indie. Afinal de contas, vocês adoram indie, certo? Recentemente temos recebido um número minúsculo de reclamações sobre o novo Assassin's Creed Shadows. Mas isso não é nada. Não é por esse motivo que estamos aqui emitindo um pedido de desculpas com um textão enorme de 4 páginas. Imagina, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa mensagem aqui apenas existe porque somos seus amigos. Somos todos muito do bem. O fato de que nós roubamos arte, misturamos cultura chinesa e japonesa no liquidificador e colocamos um samurai gay negro como protagonista do nosso game é justamente a maior prova da nossa bondade e do nosso respeito por vocês.
Pessoas japoneses. Toda a arte que nós roubamos demonstra amor. Nós até usamos aquela espada do One Piece comprada no eBay. Afinal de contas, vocês adoram anime, certo? Nós nunca poupamos recursos. Contratamos uma historiadora que escrevia sobre o amor entre homens e adolescentes no período feudal, simplesmente porque nós respeitamos o Japão. Mesmo assim, tudo que nós já fizemos sobre história real precisa ser ignorado, porque isso aqui é fantasia. Não é porque nós contratamos grandes historiadores e pesquisadores e respeitamos o Japão e usamos esse papinho no marketing por meses com a nossa historiadora de soft porn e a fraude chamada Thomas Lockley, que agora nós não podemos simplesmente brincar com a historinha. Isso aqui é fantasia, amigues! Não é possível que vocês não entendam. Meses atrás, um de nossos CEOs chamou Elon Musk e os gamers de racistas e intolerantes, cheios de ódio. E disse que todos vocês japoneses eram japoneses de mentira, fingindo estar irritados com o nosso grande produto. Mas veja bem, isso é coisa do passado. Entenda uma coisa, nós estamos ouvindo tudo que vocês estão dizendo, mas não dá mais tempo de mudar porra nenhuma, porque o game será despachado em 3 meses e simplesmente fudeu. Então, a nossa luta agora é correr para colocar esse cocôzão nas suas mãos antes que mais pessoas descubram a besteira que nós fizemos. Ninguém é culpado e nem responsável pelos erros deste produto. Embora nós tenhamos gastado uma fortuna com consultorias vagabundas e outras besteiras, foi tudo uma grande brincadeira. Neste momento, nós nos sentimos orgulhosos. E precisamos nos esconder atrás do escudo nebuloso e coletivo que chamamos de equipe criativa, um termo estúpido cunhado para justificar nossas decisões estúpidas. Afinal de contas, ninguém aqui tem sido capaz de tomar uma única boa decisão que preste nos últimos anos. Mais uma vez, pedimos desculpas. E lembramos que é tudo fantasia. Nós temos muitos historiadores, mas é tudo fantasia. Fazemos questão de fidelidade histórica em quase todos os aspectos. Mas é tudo fantasia. É histórico quando a gente precisa, mas é fantasia quando dá merda. Vocês sabem que nós temos os nossos guerreiros de redes sociais que travaram infinitas batalhas editando a Wikipedia loucamente nos últimos dias para fingir que acho que foi um grande samurai. Mas veja bem, nós sabemos que isso não é verdade. Sabemos que não é um fato histórico. Mas qual o problema? Somos apenas uma empresa bilionária revisando e reescrevendo a história. Isso é comum hoje em dia, não tem nada demais. Reclamar disso aí é frescura de japonês e nerdola. Chega desse papo. E olha, agora por último, por favor, comprem o nosso joguinho. Nós imploramos. A gente só tem essa porcaria e mais o Star Wars Outlaws esse ano. E vocês já viram a merda que tá aquilo lá, certo? Então tenham piedade de nós. Assinado Equipe Criativa Bugisoft. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.